Hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas e algumas sugestões de festinhas que vocês podem fazer na casa de vocês. É, isso mesmo. Eu tava navegando no Pinterest, no Instagram e descobri que a festa do momento é o mini tablet. É uma festa pequena que você pode fazer na sua casa ou se você quiser no salão, mas pequena, não precisa ser aquela mega produção. E aí, como eu fiz 24 anos, há uma semana atrás, decidi que ia preparar a minha festa. E como eu gosto muito desses projetos que a gente faz nós mesmos, eu decidi colocar a mão na massa e fazer tudo sozinha. Fiz praticamente tudo sozinha e ainda coloquei meu namorado pra trabalhar pra mim. Sabe como que é, né? Mas, então é isso. Fiz forminha, decoração, até mesmo bolo e gravei tudo pra vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre alguma coisa que não tá nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. E se vocês gostarem, já clica aí em gostei. E é isso aí. Um beijo e acompanhe o vídeo. Vamos começar fazendo forminha para doces. Essa florzinha tem aproximadamente 12 centímetros de cada lado. A gente vai cortar uma tira do papel crepom e vai dobrar do tamanho da florzinha. Depois, a gente vai fazer uma marcação em cima do molde e depois a gente vai recortar. Depois de recortado, a gente vai colocar 3 folhas aleatórias, uma em cima da outra, e vai precisar de um molde para fazer a forminha. Aqui, eu estou utilizando um tubinho, mas você pode usar, por exemplo, uma cola bastão que também tá super certo, tá? A gente vai pressionar, girar umas 2 vezes sem precisar fazer muita força. E olha só, já está pronto. Fica uma florzinha muito lindo, muito charmoso e gastando muito pouco. Agora vamos fazer a primeira parte do meu bolo, que é um bolo fake. Aqui eu tenho uma base redonda de isopor de aproximadamente 30 a 35 centímetros. Eu encapei essa base com um papel isso filme. Depois disso, eu passei cola em toda a base. Depois, eu fui colocando aos poucos os grãos de arroz. Colocava um pouquinho, ia pressionando com os dedos, depois colocava mais um pouco, até toda a base estar coberta com os grãos de arroz. Após isso, você vai fazer uma nova misturinha com um pouquinho de cola e um pouquinho de água e passar novamente por toda a parte. Aí você deixa secar por aproximadamente 24 horas. Depois disso, você vai ver que a textura vai ficar bem durinha, bem resistente, não vai ter perigo de nenhum grão desgrudar. Aí vai estar pronto para receber a tinta. Aqui eu estou usando essa tinta spray na cor Rose Gold, que é a cor do tema da minha festa. Simplesmente amei essa cor. E depois de pintado, olha só o resultado final, fica muito bonito. Aproveitando a minha tinta Rose Gold, eu vou pintar algumas bandejinhas para mim colocar os meus doces. Essa bandejinha eu paguei R$1,99 e essa outra, na verdade, é um porta-retrato. Eu desmanchei a parte de trás e vou usar ela como bandejinha. Olha que gracinha, gente! Agora vamos fazer o meu bolo Floresta Negra. Eu vou começar fazendo a massa. Aqui eu tô batendo 5 claras em ponto de neve. Vou acrescentar 2 xícaras de açúcar. E aos poucos eu vou acrescentando uma a uma das gemas, tá? Batendo sempre bem. Após isso, eu vou peneirar uma xícara de cacau 100%. Depois eu vou colocar metade da minha farinha, que é 1/3 de farinha peneirada. E vou misturar bem com o fouet, sempre de baixo para cima. Depois eu coloco o restante da minha farinha de trigo mais 1/3 peneirada e uma xícara de leite mais meia xícara de óleo. Misturo bem com o fouet até a massa ficar com essa consistência. Coloco uma colher de fermento e a massa já está pronta. Vou colocar numa forma de 27 centímetros com papel manteiga no fundo e vou levar para assar por aproximadamente 45 a 50 minutos até o seu bolo ficar bem fofinho e toda a casa cheirando o bolo. Agora eu tô fazendo aqui meu recheio. Eu tô colocando uma ganache de chocolate branco misturando com meu creme de chantilly.
E depois disso, eu misturei com uma geleia de morango caseira, tá? Eu fiz uma geleia com uma caixinha de morango para cada parte do bolo. Piquei os morangos, coloquei na panela, deixei ele apurar um pouquinho e depois eu misturei com o recheio. Aqui eu tô mostrando a minha massa, olha só como ela ficou bem fofinha. É uma massa bem úmida, muito gostosa para você usar em bolo de festa. Tô colocando ela na minha forma que eu usei para assar, com um saquinho plástico embaixo. Aqui eu tô usando uma calda de cereja para umedecer a minha base do bolo, para depois receber o recheio. Depois de ter espalhado todo o meu recheio, eu vou colocar em cima as minhas cerejas picadinhas. Logo após, eu vou colocar mais uma base do meu bolo e vou pressionar bem para ele ficar bem firme. Depois eu vou umedecer novamente com a minha calda da cereja. Vou colocar mais uma camada bem generosa de recheio. A última base do bolo eu coloco por cima, pressiono bem para ficar firme e umedeço mais um pouquinho. Depois disso, eu vou cobrir com plástico e vou deixar na geladeira por 24 horas. Agora vocês já estão vendo o resultado final do meu bolo. Eu cobri ele com uma camada de chantilly na cor rosa. Na parte de cima eu coloquei alguns pedacinhos de chocolate branco com alguns pedacinhos de morango e na lateral eu fiz essa calda escorrendo. Então esse é o resultado das nossas bandejinhas que a gente pintou, das nossas forminhas que a gente fez para colocar os docinhos. E eu aproveitei e fiz essas bandeirinhas com papel EVA de glitter. E aí eu recortei, colei no palitinho e coloquei em cima dos doces. Olha só que gracinha que ficou. Você pode fazer bandeirinha ou estrela, o que você preferir. E esses vasinhos que eu utilizei para colocar as florzinhas, na verdade são taças de vidro. Taças que a gente geralmente bebe vinho. E olha só como ficou bacana com florzinhas. E essa mesa, na verdade, é uma penteadeira. Eu desmontei a parte do espelho de trás e eu achei que ela ficou ótima assim. E essa parte da frente, essa mesinha menor, é um criado mudo. Então essa é uma dica para você ter um olhar mais criativo para as coisas que você já tem na sua casa e reutilizar. Gente, esse daqui é o arco desconstruído. É super simples de fazer. A gente fez 4 bexigas juntas. Aqui já estourou uma, que já faz um tempinho que tá aqui. Mas a gente juntou, por exemplo, assim, ó, 2 em 2, em dupla. E depois eu juntei as 4 juntas. De preferência, uma de cada cor, tá? E aí você pode também fazer uma de cada tamanho. Eu comprei 3 tamanhos diferentes. Esse daqui é 7, esse aqui também é 7, mas esse daqui é 9 e tem uma de 14, que é bem grandona. E aí você junta tamanho diferente e depois é só você amarrar com um fitilho, ó. Dá pra ver? É super simples. Só você enrolando com o fitilho e aí ela vai juntando e ficando assim, ó. E o legal é que você pode ir diminuindo o tamanho dos bexigas no final. Aqui em cima a gente encheu um pouquinho menos, ó. E aí fica como se fosse um degradê. Começa menorzinho e vai aumentando. Esse tipo de arco é super tendência agora, sabe? Antigamente o pessoal usava bastante aqueles arcos todos certinhos, nivelados em volta da mesa, mas hoje essa tendência militar é mais descontraída e pode se usar bastante esse tipo de balão desse jeito. E aqui atrás eu coloquei esses pisca-piscas, que na verdade eu comprei na época de Natal, mas eu comprei já pensando nisso. É um pisca-pisca de LED, ele é super versátil, dá pra você usar atrás de mesa ou até mesmo como decoração na sua casa. E ficou bem bonitinho. E aí eu coloquei um tecido aqui, ó, um tecido de renda. Porque na verdade a parede aqui atrás, ela é verde água. E como não combinava com a decoração, esse tom de verde água, eu coloquei um tecido e ficou mais charmosinho. Então é isso, esse foi o painel de trás e os detalhes da bexiga. Foi uma festa simples, porém eu achei que ficou bem bonitinho.